Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Assim diz a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, o apóstolo Paulo escreveu esta segunda carta aos Coríntios, que é, na verdade, na história do cristianismo, representa a 4ª carta, pelo menos conhecida. 2 delas constam no Novo Testamento. Quando Paulo escreveu a primeira carta que temos no Novo Testamento, ele já faz menção a uma outra que tinha escrito anteriormente. E quando ele escreve também a segunda, faz menção a uma que foi escrita entre a primeira e a segunda carta, que é conhecida como a carta severa, onde o apóstolo Paulo exortou de uma maneira dura aqueles irmãos lá de Corinto. A verdade é que o apóstolo Paulo fundou essa igreja, a igreja cristã em Corinto. Ele, não por vontade humana, ou vontade pessoal, até porque quando ele esteve evangelizando na sua segunda viagem missionária, ele teve o desejo de ir embora, até porque os coríntios não queriam dar ouvido ao evangelho, mas o Senhor o incomodou em sonho, dizendo: fica, porque há muitos dos meus aí, portanto fala e não te cales. E o apóstolo Paulo então ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto, onde pregou o evangelho e organizou a igreja cristã em Corinto. Quando Paulo estava em Éfeso, recebeu pessoas de Corinto falando a respeito dos problemas que eles estavam vivendo. Ele então escreveu a primeira carta àqueles irmãos. Os problemas então continuaram, persistiram. E ele então foi uma segunda vez lá em Corinto para estar com aqueles irmãos. E posteriormente escreveu a segunda carta, apresentando àqueles irmãos a sua intenção e defendendo também o seu apostolado. E quando nós lemos a segunda carta, fica muito claro isso, o apóstolo Paulo com o desejo de defender o seu apostolado. Irmãos, poucas vezes no Novo Testamento, que a grande verdade é que o maior escritor do Novo Testamento foi justamente o apóstolo Paulo, não é? E há algo muito curioso, porque quando o colegiado de apóstolos teve que escolher um substituto para Judas, o colegiado então votou em quem? Escolheu quem, na verdade? Escolheu Matias, né? Matias. E pouco se sabe a respeito de Matias. Porém, posteriormente, o nosso Deus, de uma maneira sobrenatural, escolheu Paulo. E ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento. As coisas que Deus faz são perfeitas. As coisas que Deus faz são significativas. Trazem consigo um efeito muito maior do que as coisas que os homens fazem. E nunca nos esqueçamos disso.
Poucas vezes nós encontramos o apóstolo Paulo em suas cartas demonstrando tanta humanidade, tão humanizado quanto no texto que nós lemos. Há um Paulo humanizado, há um Paulo que diz que ele corria o risco de se ensoberbecer se ele não tivesse algo que ele chama metaforicamente de espinho na carne. É um espinho na carne, um incômodo que ele tem. Nunca de fato descobrimos exatamente que dificuldade era essa. Alguns pesquisadores acham que era dificuldade na vista que ele tinha. Outros falavam que era uma dificuldade física, de articulação. E aí muitas especulações. Mas a verdade é que era algo que o incomodava profundamente. E ele fala a respeito do propósito que Deus tem naquele espinho na carne, naquela dificuldade, naquela particularidade tão difícil que ele enfrentava. Porque Deus também age nas situações difíceis, nas nossas dores, nas nossas incompreensões. Paulo então se apresenta como alguém extremamente humanizado nesse texto. Na última terça-feira, eu fui com a minha filha. Os irmãos sabem que a minha esposa sofreu um acidente doméstico, ainda está se recuperando de uma queimadura muito forte. Nós temos ido a cada 2 dias lá no IJF para trocar o curativo. E amanhã, inclusive, iremos, motivo pelo qual ela não está aqui, mas está lá em cima assistindo tudo. E na última terça-feira nós não viajamos para Campina Grande. Havia todo um projeto para irmos para Campina Grande, para a Consciência Cristã. A hospedagem pronta, tudo direitinho, mas o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. E aí na última terça-feira, à tarde, como ficamos todo feriado em casa, eu, depois do almoço, fui com a minha filha a uma das praias, aqui próxima. E lá minha filha perguntou para mim, a Sofia perguntou: papai, o senhor já teve medo da morte? O senhor já quase morreu alguma vez? Foi uma pergunta mais ou menos assim. E eu me lembrei de uma ocasião, quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, e Fortaleza era uma outra Fortaleza, e eu tinha um grupo de amigos e nós acampávamos de barraca nas praias. E em uma ocasião nós acampamos de barraca lá na prainha. E falávamos com os pescadores, e a esposa deles preparava a nossa comida, e nós dormíamos lá 4 amigos, e passávamos o dia caminhando na praia, era bem tranquilo. E teve uma ocasião que nós caminhamos da prainha até aquela divisa do Cofeco, da Cofeco, onde tem um rio. E quando chegamos àquelas pedras lá, Marcelo, meu amigo, ele disse assim, era Ítalo, Marcelo, Paulinho, que já partiu para a eternidade, e eu. E eles disseram: vocês têm coragem de nadar até a Cofeco? A gente vai e volta nadando. E eu falei assim: vamos, eu vou. E os outros 2 não foram, e fomos então Marcelo e eu. E nós nadamos até a Cofeco, E depois tivemos que voltar, obviamente. Só que na volta a maré estava enchendo, E então começaram a onda a bater no rosto o tempo todo, e eu achei que ia morrer em determinado momento. E eu parei no meio e disse para ele é um bom nadador, era um bom nadador, e eu disse para ele: Marcelo, pode ir, que eu não aguento mais não. E ali eu pensei realmente que ia morrer, com 15 anos de idade. E o Marcelo voltou e falou assim: de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, você dá 5 braçadas e para, eu paro com você. Dá mais 5 braçadas e para. E para encurtar a história, eu consegui chegar lá. Ele me ajudou. Às vezes, os momentos de dificuldades da vida nunca são esquecidos. De todos esses passeios, esse episódio é o que mais a gente lembra. Outro dia nós tomamos café juntos e ele estava lembrando disso. E eu falo para ele: você salvou minha vida. Ele: não, eu só fiz orientar. A verdade é que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nesse texto nós encontramos, e daqui a pouquinho nós vamos explorar isso,
Nesse texto nós encontramos 4 importantes consequências que o reconhecimento das nossas fraquezas trazem consigo. Como precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas. Veja o que o texto diz. Você está de Bíblia aberta, obviamente, que é hábito nosso, não é? Então vamos observar. O texto diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Que revelações? Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, com constrangimento, fala a respeito de uma grande revelação que ele teve. Tamanho era o seu constrangimento, que Paulo falava como se fosse uma outra pessoa que tivesse vivido a experiência que ele vivera. Versículo 1 do capítulo 12, ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então Paulo estava constrangido de ter tido o quê? Em defesa do seu apostolado. Até porque aqueles irmãos de Corinto estavam comparando Paulo com outros apóstolos, como que menosprezando a ação apostólica de Paulo. E ele se sentiu constrangido a apresentar essa grande revelação que ele teve da parte de Deus. Há 14 anos, ou seja, durante 14 anos Paulo ficou em silêncio, diante de tão grande revelação que ele teve. E depois ele ainda justifica: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo então diz: tudo tem um propósito. Martinho Lutero falava que o diabo ele era como um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que vá. E, na verdade, quando convém ao soberano, ele mesmo usa o próprio diabo dentro de um propósito maior que parte do eterno que criou todas as coisas. Porque tudo pertence a Deus. E o apóstolo Paulo faz menção desse espinho na carne como sendo o mensageiro de Satanás. Porque o incomoda. No entanto, ele compreende a missão daquele espinho. A missão daquela dificuldade. É para que a soberba não tome conta da minha vida. É para que eu não me envaideça sobremodo. É para que eu não me encha de mim mesmo. E assim não dê lugar à ação de Deus na minha vida. Ele continua ainda, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, versículo 9, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Ele pediu e recebeu a resposta de Deus, não de acordo com o que ele queria, mas de acordo com o que representava o ideal para a sua vida. Nós precisamos compreender que a vontade de Deus é perfeita no nosso viver. A nossa é imperfeita. Porque as coisas do homem trazem consigo características da essência do homem. A imperfeição. Enquanto que as coisas de Deus trazem consigo características do nosso Deus, que é perfeito. Portanto, a vontade de Deus é perfeita na nossa vida. Quando lemos o texto lá de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, dos que são chamados segundo o seu propósito. Nós, muitas vezes, entramos em conflito com alguns acontecimentos da nossa vida. A perda de alguém amado, um desemprego que demora tantas vezes de ser resolvido, uma enfermidade que tantas vezes demora a se ausentar de nós. Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo 29, nós encontramos que o bem maior que Deus espera de cada um dos seus, não é um bem material, não é o bem da saúde física simplesmente. O bem maior
é o de sermos formados à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Então todas as coisas cooperam para que nós sejamos formados à imagem de Cristo. Tantas vezes essa cooperação vem dentro de um envelope não muito agradável. Vem dentro de uma perda, vem dentro de uma falta, vem dentro de uma enfermidade, vem dentro de um espinho na carne. Por isso que o Senhor disse: a minha graça te basta. O nosso Deus tem sempre o melhor para nós, mas nós tantas vezes não estamos alinhados com os seus pensamentos. Mas Ele tem o melhor para nós. O texto continua ainda dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É melhor ser fraco e ter o poder de Cristo repousado em nós, do que sermos fortes nesta vida e querermos caminhar sem Deus. Opto pela fraqueza, porque na fraqueza o poder de Cristo repousa sobre mim. Pelo que, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na fraqueza que a força do Senhor, o poder de Deus, se manifesta em nossas vidas. Eu gostaria de trazer algumas aplicações, conforme anunciamos há pouco, não é? E são 4 aplicações somente para o nosso crescimento espiritual. Existem 4 importantes consequências que o reconhecimento das nossas fraquezas trazem consigo. Vamos observar o que o texto diz. Primeiro, o reconhecimento das nossas fraquezas impede que a exaltação humana, que é tão nociva às nossas vidas, venha governar sobre nós. Mais uma vez, o reconhecimento das nossas fraquezas impede que a exaltação humana governe sobre as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, palmas são mais nocivas que pedras. Palmas, aplausos, são mais nocivos que pedras quando nos jogam. No Salmo 32, versículo 5, nós encontramos o salmista Davi dizendo: quando eu reconheci a iniquidade e passei a não mais encobrir as minhas culpas, tu perdoaste a culpa dos meus pecados. O reconhecimento da fraqueza, da limitação, o reconhecimento faz com que o agir de Deus se torne real em nossas vidas. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, reconhecendo que não tinha alcançado a perfeição, ele diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, no entanto, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, completos, inteiros, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, entretanto, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Mesmo que isso não represente a perfeição, caminhemos pela fé, caminhemos pelo amor, caminhemos pela esperança, caminhemos pela confiança que temos no Senhor. O fato de não termos alcançado a perfeição
não deve ser razão para pararmos em nossa vida, muito pelo contrário. Reconhecer as fraquezas acaba nos ajudando a caminharmos mais perto de Deus, pois o reconhecimento das nossas fraquezas, primeiramente, impede que a exaltação humana tão nociva governe sobre as nossas vidas. Por isso ele diz no versículo 7, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Uma segunda aplicação, queridos, o reconhecimento das nossas fraquezas evidencia o aperfeiçoamento do poder de Deus. No versículo 9, nós encontramos claramente isso. Assim diz o texto: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O reconhecimento, então, da fraqueza torna evidente o aperfeiçoamento do poder de Deus. E é curioso que o apóstolo Paulo, ao mencionar o fato dele ter declinado, a experiência que ele teve com Deus, ele reconhece que aquilo aconteceu pelo constrangimento que o povo de Corinto o fez passar. No versículo 11, ele diz assim: tenho me tornado insensato. O fato de eu ter declinado, a experiência que eu tive, esse fato faz com que eu me veja como alguém insensato. Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vocês, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Vocês me constrangeram a falar acerca dessa experiência que eu tive. Lá em Provérbios, né? Provérbio de Salomão, capítulo 28, versículo 13, nós encontramos: quem camufla as suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Como é necessário reconhecermos as nossas fraquezas. Como eu tenho dito na nossa igreja sempre, né? Caminhem com a verdade. Mesmo que a verdade possa causar tristeza temporária, diga: não me orgulho de ter feito, mas fiz. Não me orgulho de ter dito, mas eu disse. Isso não me traz orgulho, mas eu disse. Eu quero arcar com as consequências, mas eu não quero que isso seja um fantasma que me persegue ao longo da minha vida. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. E como necessitamos que o poder de Deus seja aperfeiçoado na nossa vida. Porque é este poder que fará de nós homens e mulheres mais que vencedores. Quando o jovem Davi teve que enfrentar o poderoso Golias, ele disse para Golias: tu vens a mim com armas de guerra, enquanto que eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti no poder de Deus. E o poder de Deus é invencível. Quando enfrentamos as situações da vida no poder de Deus, nós seremos ou somos vencedores. Não há obstáculo que possa impedir o agir do poder de Deus. O reconhecimento, portanto, das nossas fraquezas evidencia o aperfeiçoamento do poder de Deus na nossa vida. Uma terceira aplicação: o reconhecimento das nossas fraquezas nos coloca em uma condição de completa dependência de Deus. A Adriana falou agora há pouco da importância de sermos dependentes de Deus, né? Então, em oposição à vida natural, nós aqui oramos para que os meninos se tornem dependentes, né? Então,
Mas na vida cristã é diferente. O Senhor nos toma e nos torna dependentes dele. Por isso que Cristo disse: aquele que não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus. O reconhecimento das nossas fraquezas nos coloca em uma condição de completa dependência de Deus. Os versículos 8 e 9 são extremamente reveladores. Vejamos o que eles dizem. Diz assim: por causa disso, 3 vezes, e o 3, a numerologia, não é? Representa persistência. Né? Daniel orava a Deus 3 vezes. Por 3 vezes pedi ao Senhor. E por 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que afastasse o espinho na carne de mim. Então, ele me disse, porque Deus nos responde sempre, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse a graça de Cristo. Nos curvamos diante dos termos de Deus, quando reconhecemos as nossas fraquezas. Em Jonas capítulo 2, né, nós encontramos um relato interessantíssimo no livro do profeta. Pela primeira vez no livro nós encontramos Jonas orando. O capítulo 1 inteiro nós não encontramos Jonas tendo qualquer relação com Deus. Ao contrário, nós encontramos no capítulo 1 Jonas dando as costas para Deus. Mas no capítulo 2, nós encontramos Jonas revelando a sua situação. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, das profundezas da sepultura gritei, as águas me cercaram, os ferrolhos da terra corroeram-se sobre mim. Foi justamente a partir da fraqueza que Jonas deu atenção aos termos de Deus. Os termos de Deus continuaram os mesmos. Se você ler o capítulo 1, versículo 2 do livro de Jonas, você vai encontrar: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. E se você ler o capítulo 3, versículo 2, você vai encontrar a mesma palavra de Deus: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Porque Deus não muda. Quem mudou foi Jonas. Assim, quando nós nos colocamos diante de Deus, é Ele que muda o nosso coração. Nós é que precisamos de mudar. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. Não é a Bíblia que precisa ser revista. Não é a vontade de Deus que precisa ser modificada. É o meu coração que precisa estar alinhado com os termos de Deus. Porque Ele é o Criador e eu sou criatura. Salmo 46, versículo 1, nós encontramos que Deus é refúgio, fortaleza, socorro, presente em dias de angústia. E Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. O problema está na nossa soberba. O problema, tantas vezes, está naquilo que nós idealizamos ser o ideal para nós. O problema é que nós, tantas vezes, queremos idealizar a nossa própria caminhada, os nossos próprios passos. Então, aquilo que encontramos na palavra de Deus acaba sendo fora do script, ou estando fora do script que nós tínhamos idealizado para a nossa vida. Quando a vontade do Criador se choca com a vontade da criatura, obviamente é a vontade da criatura que tem que ceder. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. É Ele. Portanto, o reconhecimento das nossas fraquezas nos coloca em uma condição de completa dependência de Deus. E como é maravilhoso ser dependente de Deus, queridos. Porque nós somos dependentes de um Deus que é generoso, de um Deus que é amoroso, de um Deus que estende a mão, de um Deus que não é cartesiano, de um Deus que não é incompreensivo. Ele conhece a nossa realidade.
igual falamos há alguns dias, aquele olhar de Pedro, aliás, aquele olhar de Jesus para Pedro, após ele negar 3 vezes, né? O contexto era assim, Pedro tinha dito, eu estou pronto até para morrer por ti. No que Jesus responde, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes? E Pedro, então, obviamente não concordou com aquilo. Mas as circunstâncias mudaram. O Jesus que estava solto, livre, foi preso. E não somente ele estava sendo perseguido, como aqueles que seguiam a ele. Porque para acabar com o cristianismo, eles tinham que matar Jesus e também acabar com os seus seguidores, que eram os cristinhos, porque cristão significa cristinho. Então tem que apagar. E alguém disse, você é um deles, né? Você andava com Jesus. E ele disse assim, não, você está enganado, não sou eu não. Depois outro disse assim, você andava com Jesus, né? Não, não, não. Depois uma senhora falou assim, olha, eu vi você com Jesus, você fala como ele. Não, não, você está enganado. E o galo cantou. E no Evangelho de Lucas nós encontramos algo muito curioso, que é Jesus olhando para Pedro. De longe Jesus fitou os olhos em Pedro. E não com um olhar de acusação, mas é como se Jesus estivesse dizendo para ele, está vendo, Pedro, como você não consegue viver sem mim? Está vendo? Eu conheço a tua essência, Pedro. Eu sei do que você é feito, eu sei que você ainda é um quadro que está sendo pintado. Você é incompleto, Pedro. Você não consegue caminhar sozinho, você não pode ter autonomia. Bastou eu estar preso para que você viesse a me negar. Como precisamos do Senhor, ao reconhecermos as nossas fraquezas, queridos. Esse reconhecimento nos coloca em uma condição de completa dependência de Deus. E, finalmente, o reconhecimento das nossas fraquezas nos coloca em uma condição de rendição à ação da graça salvadora. É o reconhecimento que nos coloca em condição do alcance da graça de Cristo. Por isso que Cristo disse, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Os sãos que precisam de médico. Eles não precisam. Eles acham que tem a solução para a vida, não é? Os que se acham sãos, fortes, suficientes, nunca receberão a interferência da graça do Senhor. Eles não percebem que sem Cristo são pobres, cegos e nus. É o evangelho da graça que invade o coração do homem, que faz com que nós nos constrangemos, na expressão de Paulo, o amor de Cristo me constrange. É esse constrangimento que nos leva ao reconhecimento das nossas fraquezas, que nos leva à percepção de que sem Deus nada somos, de que nos leva à percepção de que a graça do Senhor nos basta, nos é suficiente, ela preenche a nossa vida. É a graça que inunda o coração do homem, que faz com que as trevas sejam vencidas pela luz, que faz com que até na adversidade nós cantemos louvores, que faz com que até quando as portas se fecham, nós percebermos a mão de Deus estendida sobre a nossa vida. É a graça de Deus que nos basta. Tudo pode nos faltar, menos a graça de Deus, a graça bendita do Senhor, esse favor não merecido, que preenche a nossa vida de uma maneira ímpar, incomparável. Ao percebermos as nossas fraquezas, ao reconhecermos, ela nos coloca em uma condição de rendição à ação da graça salvadora. Que nós possamos assim viver. É provável
que todos nós tenhamos alguns espinhos na carne. Às vezes é um temperamento, às vezes é um sonho de consumo que nada tem a ver com o propósito de Deus. Eu tenho aqui até muitas vezes deixado diante dos irmãos algumas dicas a respeito daquilo que Deus espera de nós. O teu objetivo, o teu sonho, ele de fato vai aproximar você e os seus de Deus, ou ele vai ser um impedimento para que você e os seus estejam mais perto do Senhor? Cuidado com aquilo que você luta, com aquilo que você busca. Nesses 31 anos de pastorado, eu já me deparei com muita gente que tinham nos seus sonhos coisas que afastavam de Deus, a ele e a família. Cuidado, nada pode ser mais precioso do que estarmos com Deus. Outras coisas são outras coisas. O que vem depois, vem depois. A nossa relação com Deus é a locomotiva que puxa os outros vagões. Se você tem uma boa relação com Deus, o vagão da família vem bem, o vagão do lazer vai bem, o vagão da profissão, do estudo, cada vagão vai bem. Mas nunca modifique isso. Nunca modifique. É Deus em primeiro lugar, em tudo que você fizer. Por isso, a cada fim de culto nós falamos, né? Antes de tomar qualquer decisão, procure saber o que Deus pensa a respeito do assunto em questão. Porque os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. Ele tem o melhor, Ele tem o que é perfeito. E finalmente, concluímos, né? Pelo que sinto prazer, dizia Paulo. Tenho satisfação nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o nosso Deus nos abençoe. Que Ele nos dê a força espiritual. Que Ele nos dê a sua graça, que é suficiente. A sua graça que nos basta para enfrentarmos toda e qualquer situação ao longo da vida. Nada acontece como produto do acaso. Tanto dificuldades como dias áureos correspondem ao propósito maior que Deus tem para a nossa vida, o de nos formarmos à imagem do seu Filho. Amém? Amém. Amém? Você acredita que o Senhor quer lhe formar, está lhe formando a imagem do Filho de Deus? Amém ou não? Amém. Ele quer nos formar a imagem de Cristo. Tudo que nos acontece tem esse propósito. Eu entrei na faculdade, muito bem, qual é o objetivo? É me formar, ser engenheiro, ser médico, ser advogado, ser isso. Não, isso aí é somente metade da história. O final é que você seja um médico, um advogado, um profissional, seja o que for, de acordo com o coração de Deus. É que Deus seja glorificado através daquilo que você faz. Esse é o fim da história. O que você vai fazer, o que você faz é somente o meio para que a glória de Deus seja manifesta. Eu vou me casar, vou ficar feliz. Não, Deus quer ser glorificado no seu casamento. Deus me deu uma filha, né? Bonitinha, a Marina, linda. Fui lá no dia que ela nasceu no hospital. Amém, que coisa boa. Deus quer ser glorificado, Vinícius, na tua família. E que ela cresça para a glória de Deus. Então Deus tem algo que vai além da percepção humana. Não sejamos medíocres em nossos objetivos. Coloquemos o Deus eterno dentro daquilo que Ele tem nos dado para fazer. Tá? Antes de qualquer coisa, sempre tenha em mente o questionamento: em que Deus será glorificado? Em que Deus será glorificado nas minhas competições, Antenor? Não é? Em que Deus será glorificado na minha faculdade, no meu trabalho? Em que Deus será glorificado naquilo que eu faço? Porque o objetivo do homem é esse: glorificar a Deus na família, no lazer,
em tudo, no trabalho, no salário, com o dinheiro que Ele nos dá. Em que Deus quer ser glorificado? E assim nós caminharemos para a glória de Deus, e não existe nada neste mundo que possa ser comparado a viver para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos enriqueça e que Ele nos dê uma visão espiritual acerca da nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor Deus. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo acesso que temos à mesma. Ó Deus, dá-nos uma visão espiritual acerca da vida, acerca das possibilidades, acerca daquilo que nós temos vivido. Nosso Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma as nossas famílias nas Tuas mãos. Toma o nosso emprego, nosso trabalho, nossa escola nas Tuas mãos. E que em tudo o Senhor seja glorificado. E assim nós oramos. No nome de Cristo. Amém.